En el día de hoy vamos a tratar el tema de los desafíos de la enfermería oncológica latinoamericana. Yo soy Valentina del Estido de Uruguay y va a estar presentando Raquel Ramos, la colega de Brasil. Ahora sí, no me quiero distender más, voy a ir a presentar oficialmente a la colega Raquel de Sousa Ramos, que es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Oncológica. Ella es brasilera, es licenciada en enfermería por la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Es doctora y magíster en enfermería por la misma Universidad de Estado de Río de Janeiro y es especialista en enfermería oncológica y es enfermera del Instituto Nacional del Cáncer del Hospital Universitario Pedro Ernesto. Adelante, Raquel, te damos la bienvenida y damos paso a tu presentación. Hola a todos, muchas buenas noches. Es un placer enorme estar recibiendo todos acá en nuestro primer webinar. Entonces, como primero tema de nuestro webinar, nosotros iremos hablar sobre los desafíos de la enfermería oncológica en Latinoamericana. Es un gran placer hablar sobre eso, porque es algo que nosotros vemos discutindo internamente en nuestros encontros anuales de enfermería oncológica latinoamericana sobre los desafíos y sobre cómo nosotros podemos nos ayudar a superar los desafíos. Entonces, haciendo una pequeña consideración inicial, es importante dizer o que é a América Latina. Então, é uma das regiões mais diversas do mundo, em termos de cultura, em termos de religião, em cerca de clima, em cerca de economia, em cerca de diversos aspectos. Somos muito diversos. Pero eu penso que nós temos uma única característica em comum, que é a afetividade, a vontade de fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Essa região é composta por 20 países. E, como ponto de partida, como uma característica não muito buena que nós compartimos, é a desigualdade social. Esta é a principal característica da sociedade dessas regiões. Nós vivemos em países que há concentração de riquezas financeiras e pessoas que não têm muito recurso para acessar ao sistema de saúde. Então, esse é um ponto que eu penso que nós precisamos ter como ponto de partida para compreender os desafios, a diversidade e a desigualdade social. Em todos esses países, o câncer é uma das principais causas de morte e constitui um crescente problema de saúde pública em la região, não só em la região, pero também globalmente. Há que hoje, em Brasil, por exemplo, e creio que não é muito diferente em los outros países, o câncer é a segunda causa de adoecimento e morte. E há uma estimativa global de que em mais ou menos 20 anos, o câncer será a primeira causa de adoecimento e morte em nossa região. Sobre a situação atual, é importante dizer que nós temos um aumento significativo da incidência de câncer. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Ops. Um minuto. Deixa eu tentar aqui. Isso. Há um aumento significativo da incidência do câncer, especialmente de los tipos que são associados ao estilo de vida, como, por exemplo, câncer de pulmão, cólon, mama e próstata. E esse aumento expressivo destas topografias estão relacionados com fatores como as dietas ricas em alimentos processados, o sedentarismo, o tabaquismo, o consumo excessivo de álcool e a obesidade. São reflexos de uma vida muito agitada em los grandes centros, o estresse ocupacional, a violência, o aquecimento global, os cambios em la alimentação,
com preferências para alimentos que não precisam de preparo, que não precisam de muito trabalho na cozinha, por exemplo, para ser, então, é mais rápido, que se compra em mercado produtos ultraprocessados e que só aquece e se come, pero não há qualidade nutricional, não há componentes nutricionais saudáveis nesse tipo de alimentação. Entonces, eso es un reto que nosotros precisamos perseguir, combater las alimentaciones con ultraprocesados, combater el sedentarismo, né, para que personas hagan ejercicios físicos como una forma de prevenir y también como una forma de ayudar durante el tratamiento de cáncer, cesar el tabaquismo y también combater el consumo excesivo de álcool y la obesidad. Acerca do consumo excessivo de álcool, é importante que nós tenhamos sempre em mente que não há uma dose segura de álcool. Então, cessar o alcoolismo, o consumo de álcool, é importante para que nós possamos cambiar esta situação muito crítica de adoecimento de câncer em nossa região. Acerca da desigualdade em o acesso. O acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento e aos cuidados de apoio varia muito de um país latino-americano a outro. Isso se depende acerca da política de saúde local, como se processa a política de saúde local. Há sistema universal e público como no Brasil, é o Sistema Único de Saúde, que saúde é direito de todos e dever do Estado que está em nossa Constituinte. Há, por exemplo, outras regiões como Chile, que a saúde é majoritariamente privada, há que se pagar pequeno custo para que se faça o tratamento. E nós precisamos primeiro reconhecer qual é a política de saúde de nossa região, de nosso país, para que possamos advogar junto aos pacientes para que eles tenham os direitos garantidos a ter acesso à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno, que não se demore muito após o diagnóstico a ingressar em las instituições para fazer o tratamento, e os cuidados paliativos, também em caso de progressão de doença. Em los países mais ricos com infraestruturas sanitárias, países mais ricos como, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, as estruturas sanitárias podem ser buenas em las grandes ciudades, pero sigue habiendo grandes desigualdades de acesso em las zonas rurales ou periféricas, porque não há centros especializados para hacer o tratamento destas pessoas. Por exemplo, acá em Brasil, a região amazônica, que é uma região que é muito fronteiriça com diversos países, né? Vários países se fazem fronteiras físicas com a região da Amazônia, na região norte de Brasil. O acesso é muito difícil, porque há que pegar barco, há que navegar por o rio Amazonas, há que combater a maré, a cheia ou a barra da maré, há que percorrer muitos quilômetros em barco contra a corrente do barco, do rio, e as pessoas não têm acesso muito tranquilo. Nós temos em região amazônica, tanto para Brasil, Peru, Bolívia, que se cercam desses lugares, uma verdadeira exploração natural voltada para a mineração. Então, os pueblos originários estão cada dia mais doentes de câncer, porque não conseguem ter acesso às políticas de prevenção, como, por exemplo, acá as pessoas que vivem em tribos indígenas, as mulheres em especial, estão desenvolvendo muitos casos de câncer de colo de útero,
cosa que no se tenía anteriormente. Los hombres están cada vez más desarrollando problemas de cáncer en estómago y esófago, especialmente por conta de la alimentación de peixes e pescados que há muito sal para conservação, porque não há equipamentos para conservar os alimentos, então os alimentos são muito concentrados em sódio para se manterem perfeitos para consumo, e também a bebida alcoólica estimulada pela mineração. Então, câncer é um problema social nessas zonas rurais e periféricas. Há que se caminhar, por exemplo, em determinadas zonas de Brasil, 600 quilômetros para conseguir acesso a um centro de tratamento de radioterapia. E nós sabemos que para fazer radioterapia, há que ter uma rotina muito exaustiva de idas ao centro para ser. Então, imagina que uma pessoa deve se locomover mais que 600 quilômetros todos os dias para ter acesso. Então, o tratamento não é eficaz porque não há sempre garantia de que a pessoa terá dinheiro para conseguir acesso a essas zonas de tratamento. Outro ponto é que os países de renda mais baixa se enfrentam a maiores retos, como a falta de infraestrutura adequada em enfermeria para que a enfermeria oncológica atue, é o acesso limitado a medicamentos contra o câncer, especialmente a tratamentos de alto custo, como, por exemplo, a imunoterapia, e tratamentos especializados em sistemas sanitários públicos altamente sobrecarregados. Então, os enfermeiros estão sobrecarregados. Há países em Latinoamérica que não há o reconhecimento da enfermeria oncológica como uma especialidade. Há a ausência de treinamento, de capacitação para que são os especialistas. Há problemas de segurança em trabalho, por exemplo, há países em América Latina que as enfermeiras manipulam a quimioterapia como se estivessem administrando, manipulando, preparando um analgésico, não há uma capela de fluxo laminar. Acerca da radioterapia, por exemplo, há bombas de cobalto ainda em utilização que trazem riscos muito grandes para essas pessoas. Acerca de prevenção e detecção precoce, em algumas regiões não há programas de prevenção e detecção precoce. E quando há, não estão muito estendidos, o que repercute em la taxa de diagnóstico precoce em cânceres como o de mama, cólon e cuello uterino. As pessoas estão sendo cada vez mais diagnosticadas em estadios avançados de doença. Em vários países está se fomentando a educação preventiva, como a luta contra o tabaquismo, a promoção de uma dieta sana e o fomento da atividade física, pero os resultados são aún muito modestos. E precisamos investir que a enfermeria oncológica se saiam do castelo, do castillo, do hospital, da alta complexidade e migrem para a atenção primária em saúde, para promover a educação como ferramenta eficaz para prevenção e detecção precoce, porque nós precisamos educar os pueblos, as populações, sobre como fazer uma prevenção adequada, como fazer os protocolos de rastreamento, como, por exemplo, o rastreamento de câncer de mama, o rastreamento de câncer de cólon e cuello uterino, como exemplo, de próstata em homens. Como nós precisamos também ajudar a atenção primária em saúde a realizar esta educação e este de diagnóstico precoce. Aunque existen retos en materia de financiación, infraestructura y equidad asistencial, la concienciación sobre la importancia de la prevención y diagnóstico precoz es cada vez mayor. Entonces, no adianta se fortalecer muy la asistencia en la alta complejidad
e não fortalecer a atenção primária em saúde. Isso é um reto que nós precisamos difundir em nossos países, fortalecer a atenção primária. Algumas iniciativas em saúde pública, como as campanhas de vacinação contra o vírus papiloma vírus humano, que previne o câncer de colo uterino, e os programas criados do câncer de mama, han dado resultados positivos em alguns países. Pero ainda queda muito trabalho para ser. Acá no Brasil, por exemplo, nós agora vamos usar o teste molecular para a prevenção de câncer de cólon, que é um teste que a própria mulher realiza a coleta de uma muestra para poder detectar a lesão inicial em cuello de útero. Então, não há mais necessidade que essa mulher agende uma cita com o médico ou com a enfermeira para poder colher o Papa Nicolau, porque ela pode fazer sua própria coleta desse teste molecular. É uma grande aposta do Ministério da Saúde em Brasil para aumentar as campanhas, o alcance da detecção precoce. Os cuidados paliativos, nós precisamos compreender que os cuidados paliativos começam no momento do diagnóstico, não só quando o paciente está em fase terminal da doença. Então, uma área em grande desenvolvimento em muitos países latino-americanos, e neste tipo de intervenção de cuidados paliativos, nós vamos precisar oferecer apoio emocional, psicológico, assim como tratamento e controle dos sintomas, como dolor, e entender que este tipo de tratamento não sempre estão ao alcance de todos os pacientes. Precisamos garantir que essas pessoas tenham um final de vida, um período de final de vida com dignidade, com qualidade, para que não se sintam falta de aire, para que não tenham dolor, para que não tenham sofrimento físico e psicológico. Não só os pacientes, mas nós também precisamos apoiar a família, porque não se hace cuidado paliativo sem haver apoio para os familiares e sua rede social de apoio, né? Porque às vezes o paciente não tem família, mas há uma rede social que pode compartilhar com nós, né, e assistir conjuntamente com os profissionais essa pessoa querida que está que está em uma situação em que não há atualmente tratamentos que puedan fazer a cura. Pero nosotros podemos garantizar a qualidade de vida e a dignidade de vida para essas pessoas. Alguns países, por exemplo, como o Brasil, contam com centros avançados de investigação em oncologia, né? Falando um pouco sobre o desafio de investigação, em especial em enfermeria oncológica. Sin embargo, a colaboração entre nações e o acesso a tratamentos de vanguardia podem seguir sendo limitados, especialmente em nações com menor poder econômico. Por isso que Valentina estava falando sobre a muestra, né, de trabalhos científicos que nós fazemos em el Congresso. Então, é uma oportunidade de mostrarmos o que nossos países estão produzindo e conseguir fazer, às vezes, pesquisas colaborativas, multicêntricas, em que podemos caminhar junto, por exemplo, o Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, Peru, que pessoas que nós podemos fazer estudos multiregionais e seria muito rico para nós outros. Então, como sabemos que há uma limitação sobre como se desenvolvem pesquisas científicas, é importante que a SLEO apoie para que essas pessoas consigam desenvolver pesquisas em seus países. Então, isso é um reto de nós outros
de apoiar a investigação. Eu mirei acá, há uma grande professora brasileira que está aqui com nós, que é a professora Marleia Chagas, que foi uma grande contribuidora, contribuiu muito para a produção de ciência em enfermeria oncológica. Então, professora Marleia, eu estou acá convocando você para nos ayudar con esta cuestión de la difusión y la mejoría de las pesquisas en América Latina. Acerca do impacto econômico e social, né? O câncer não só afeta a saúde das pessoas que estão acometidas pela doença, sino que também tem um grande impacto econômico em las famílias e las economias, devido aos custos de los largos tratamentos, a perda de produtividade e ao apoio aos cuidadores e familiares. Então, há um custo social, não só o custo de uma quimioterapia, de uma imunoterapia ou de uma radioterapia, pero há custos sociais. Nós precisamos também pensar em los sobreviventes, como que vivem essas pessoas que conseguiram vencer a doença, a luta pela cura, estão curadas, que precisam continuar haciendo controles com as citas periódicas ao médico, e são pessoas que ficam abandonadas porque está curada do câncer, então não precisamos mais olhar para os sim. Nós precisamos olhar com muito cuidado para essas pessoas, porque convivem diariamente com a possibilidade de uma recidiva tumoral, com a possibilidade de surgimento de uma metástase que está oculta, ou então as pessoas, então nesse sentido, as pessoas se sentem muito tensas, não se relaxam. Há sempre esta sombra, esta possibilidade arrondando o pensamento das pessoas. Então precisamos fazer apoio a essas pessoas. Outro ponto sobre impacto social é o apoio à diversidade. Nós precisamos olhar alguns grupos sociais que são mais marginalizados socialmente e que precisam igualmente de atenção. Por exemplo, os negros, nosso continente, ele foi povoado por pessoas escravizadas da África. Então, há uma grande quantidade de negros vivendo acá, em América Latina. E essas pessoas, segundo os estudos que há sido apresentados em eventos internacionais, pessoas negras, elas costumam ter o diagnóstico mais tardio, pessoas negras têm uma condição educacional mais baixa, pessoas negras não conseguem acessar de pronto os acessos o sistema de saúde, então são pessoas que morrem mais durante o tratamento. São pessoas que, de acordo com pesquisas que eu mirei há 2 semanas atrás em São Paulo, que falava que as pessoas, as mulheres negras com câncer de mama recebem menos medicações para dolor do que pessoas brancas. Por que será? E também pessoas negras, por exemplo, elas não compreendem as informações, elas têm tendência a abandonar o tratamento porque nós não nos damos atenção. Há uma questão de racismo estrutural, de racismo institucional que nós precisamos combater e apoiar essas pessoas negras em ao resto de tratamento. Outro grupo que se há que pensar é a população LGBTQIAPN+, que são pessoas que têm um acesso muito dificultado ao sistema de saúde. Por exemplo, as pessoas que realizaram a transição sexual, mulheres trans, homens trans, tendem a não procurar o sistema de saúde para poder fazer seu rastreamento. Por exemplo, um homem trans que há que fazer o controle de câncer de colo de útero. Não se vai. O controle de câncer de mama. Não se vai. Porque é um homem dentro de um consultório ginecológico onde há apenas senhoras.
então não se sentem à vontade para estar lá. Por exemplo, também as mulheres trans, que continuam com suas próstatas. Há muita dificuldade de ir a uma unidade de saúde para procurar a prevenção de câncer de próstata em uma mulher, porque não se sentem à vontade junto de homens em la sala de espera para ser. As pessoas que têm o nome social, por exemplo, uma mulher trans que em seu documento ainda está com o nome de nascimento, que, se, por exemplo, é Roberto, e agora é Roberta, então, como nós vamos atender essas mulheres, vamos chamar a como estão os serviços de registros dentro de las instituições para podermos ter dados sobre essas pessoas. O que não se tem, que não se tem muito. Nós outros não temos muitos estudos, não temos muitos artículos publicados sobre a característica do adoecimento por câncer em la população LGBT. Não sabemos. Então, por exemplo, se há uma impressão, uma associação de aumento de câncer de mama em mulheres trans pelo uso exacerbado de terapia hormonal para o crescimento das mamas, para afinar a voz, e nós precisamos estar atentos a estes dados e cuidar melhor dessas pessoas. Os pueblos originários também, como eu havia falado, são pessoas que têm dificuldade de acesso porque vivem em tribos, que vivem isolados, que vivem na floresta e que também estão enfrentando problemas de adoecimento por câncer. Há uma dificuldade de compreensão de nossa língua, por exemplo, português ou espanhol, porque há mais de 400 línguas habladas em esses pueblos. Cada pueblo hay una lenguaje diferente, distinta, pero nosotros no compreendemos y ellos también nos comprenden. Hay cuestiones espirituales, como por ejemplo, ellos no quieren morir en el hospital, ellos quieren morir en la tribu, porque eso es una evolución espiritual. Se morrer em hospital, eles creem que não irão, por exemplo, ter um lugar em céu. Também há questões de adesão ao tratamento, né? E são muitas questões sociais, culturais e espirituais específicas desse povo que nós outros precisamos proteger. Eles estavam acá em nosso continente antes de nós chegarmos acá. São as pessoas que são realmente as donas deste continente. E outro grupo que há necessidade de apoio são as pessoas com deficiência, como os adolescentes que precisaram realizar amputação de membros por sarcomas, para que essas pessoas tenham acessibilidade ao hospital, que o hospital seja um ambiente adaptado para a deficiência. As pessoas com estomias, acá no Brasil, são reconhecidas como pessoas com deficiência. Pessoas que perderam a visão por conta de algum tipo de câncer do sistema nervoso central ou do próprio globo ocular. Então, precisamos fazer algumas medidas para apoiar essas pessoas diversas em nossos atendimentos oncológicos. Então, esses são os desafios. Primeiro, queria falar um pouquinho sobre a nossa Sociedade Latino-Americana de Enfermeria Oncológica. Ela foi fundada em abril de 2023 em Vina del Mar e ela deriva de uma instituição que se chamava Rede de Atenção, Rede de Enfermeria Oncológica, que foi fundada por pessoas muito importantes que estão hasta hoje com nós em grupo diretivo, como a professora Esperança de Colômbia, como Marlene, como Irma, como Fanny, que sempre buscaram reunir pessoas da América Latina em uma cooperação em rede. Pero nosotros tivemos André Neira. Andrés Neira é um enfermeiro, que agora médico, de Chile,
que pensou que não, precisamos avançar, precisamos expandir, vamos fundar uma sociedade. Então, atualmente nós temos 14 países com a entrada de Valentina como membro representando o Uruguai em nosso diretivo. E nossa missão é lutar contra o câncer e representar os interesses da enfermeria oncológica de Latinoamérica. Então, como os desafios, nós precisamos fazer, fortalecer a formação e educação continuada em enfermeria oncológica, promovendo a formação, desenvolvimento profissional das enfermeiras oncológicas, oferecendo formação, cursos e eventos científicos para atualizar as melhores práticas e inovações em campo de enfermeria oncológica, colaborando para aumentar o número de cursos de especialização no campo de enfermeria oncológica em países que não há ainda o reconhecimento da sociedade, da especialidade. Acerca da investigação e desenvolvimento, nós vamos pensar em fomentar e apoiar a investigação científica e os estudos clínicos para garantizar que os cuidados prestados se basam sempre em pruebas e em las melhores práticas. Apoio da prática profissional, nós precisamos fomentar o desenvolvimento de políticas públicas e diretrizes que orientem a prática de enfermeria oncológica, assim como proporcionar apoio técnico e científico a profissionais que trabalham em este campo, em este âmbito. Nós sabemos que há alguns países, como eu disse, que a manipulação de quimioterapia se dava de uma forma muito arriscada para a saúde da profissional que estava manejando a quimioterapia. Então, estamos ajudando esses países a ser diretivas para ser apresentadas ao Ministério da Saúde de seus países para garantizar a qualidade e a segurança de las profissionais que estão trabalhando nesta área. Promover a humanização de cuidados, nós precisamos trabalhar fuertemente por la implementação de cuidados, desculpa, por cuidados oncológicos que estejam centrados em la paciente, que a paciente seja o centro de todos os cuidados, promovendo bem-estar físico, emocional e social de los pacientes oncológicos e suas famílias. Precisamos fazer também uma grande integração regional, estabelecermos uma rede de colaboração e intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais de enfermeria oncológica de diferentes países da América Latina, promovendo um enfoque mais integrado e compartido para abordar os retos da região. Também sobre o advocacy e defesa de los direitos de los pacientes. Nós precisamos actuar em defesa de los direitos dos pacientes com câncer, contribuindo a garantizar o acesso universal e equitativo a uma atenção oncológica de qualidade em toda a América Latina. Então, nós temos lema em nosso grupo diretivo, é que juntos somos mais fortes. Então, acá eu deixo um pequeno regalito. É livro que foi organizado pelo Instituto Nacional de Câncer, foi lançado em novembro de 2024. Eu participei como uma das organizadoras desta obra, que é gratuito, o acesso, nós temos acá com esse QR Code e você pode acessar a versão em PDF e garantir que todas as pessoas tenham acesso à informação recente que podem ser adaptadas para a sua realidade. E acá, novamente, o QR Code para que tu haste membro de SLEO e que nos sigam em las redes. Nós temos o Instagram, nós temos Facebook e LinkedIn. E são todos muito bem-vindos. Hasta este ano estamos em processo de registro da sociedade, a sede será em Chile, pois penso que onde foi criado merece ser estabelecida a sede
Entonces, creo que hasta el fin de año nosotros iremos a finalizar la reglamentación de la sociedad y después nos iremos a hacer a pedir una pequeña contribución para los socios, pero no ese año aún, para o próximo ano e será um custo muito baixo, só para podermos manter as atividades da sociedade e apoiar os países que forem a ser alguma ação educacional, algum simpósio, congresso, enfim, para que nós possamos fortalecer a enfermeria oncológica em nossa região. Então, muitas graças por sua atenção. Estou aqui aberta para que façam suas perguntas, suas considerações e ponderações. Muito obrigada. Muchas gracias, Raquel. Muy buena la presentación. Me parecía muy interesante mientras te escuchaba que ser conscientes de las realidades que tenemos sociales, demográficas, epidemiológicas en un mismo continente. Eso realmente a veces nos hace mirar para los costados, a ver cómo está cada país, qué diferencias hay, qué realidades hay. Creo que es un debe culturizarnos en esto, formarnos, actualizarnos, tender redes, ¿por qué no? De trabajar, como hoy hablábamos antes de que se conectaran todos los que están acá con Raquel y con Sandra de Argentina, que no la presenté hoy, que es la que coordina toda esta parte, de la importancia de tender redes y hacer investigación entre los países. Me parece que es importante, me parece que es muy, muy enriquecedor para todos. Teniendo en cuenta esas diferencias demográficas, epidemiológicas y con diferentes realidades de etnias y demás que mencionaba Raquel, creo que hay algo que nos atraviesa a todos los países en común, a todos los enfermeros en común, que Raquel lo mencionó, más allá de la realidad en que vivamos, que es el fortalecer lo que es el primer nivel de atención, la promoción en salud, la prevención de la enfermedad, el screening, la detención precoz, la educación sobre todo, porque sabemos que muchos de los problemas o muchos de los cánceres, si trabajamos en educación, algunas cosas podrían tener resultados mejores, porque estamos hoy en día frente a pacientes que, como comentaba hoy Raquel, tienen diagnósticos de patología oncológica por cambios en el estilo de vida. Los cánceres de hoy capaz que no estaban en los primeros rankings de los cánceres del siglo pasado. Entonces, realmente es importante tener todo eso en cuenta, me parece. Y para finalizar, porque no les quiero sacar más tiempo y quiero dar lugar a las preguntas, no dejar de lado con esta vorágine que tenemos hoy en día de la telemedicina que nos atraviesa, la inteligencia artificial, todo eso, la humanización que Raquel también mencionó, porque a veces se va tendiendo a ser cada vez más fría la atención, no perder de vista lo que es la calidad de la atención. Tenemos que seguir haciendo una atención centrada en el paciente y en sus familiares, y la humanización para esto y sobre todo para el cuidado integral del paciente oncológico me parece que es clave y que no se nos puede perder el rumbo o eso del objetivo.